ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com um alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCO-GD, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Hoje, sábado, 14 de março de 2020. Agora faz 36 graus na Praça Osvaldo Aranha. É uma satisfação estar conversando com a nossa Agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica o Marcelo Castro. No programa de hoje nós vamos estar conversando com Gedeão Pereira, presidente da Farsul, onde ele vai estar abordando aspectos
da entidade no estado do Rio Grande do Sul, as suas atividades. Também estaremos conversando com Marco Aurélio Tavares, produtor rural, analista do mercado de arroz e soja. 12h06, me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural, também empreendedor, onde, Gilberto, hoje teremos essas pautas bem importantes e pertinentes para o nosso setor, onde, infelizmente, estamos aí amargando uma seca. Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde aos ouvintes. E, realmente, os assuntos hoje são bastante importantes, pertinentes. Fazia tempo que a gente esperava conseguir falar com o pessoal da Farsul, com o Gedião, para nos falar da importância das viagens, principalmente que ele fez para a China, para a Índia. No início do ano. No início do ano. E mais outros assuntos. E agora mais esse latente, essa seca, que ela está, com certeza, entre as maiores secas do Rio Grande do Sul, porque está pegando bastante parte até do estado. Eu digo que já em abril eu consegui ler uma mensagem da NASA americana, e aonde eles falavam que este ano seria muito próximo do ano de 2004 e 2005 para a nossa região aqui. Então, e é o que está se repetindo, o que aconteceu em 2004. 2004, quando chegou em janeiro, está bem igualzinho, não está muito diferente. Deu uma parada grande do tempo, só que ele parou o tempo em 2004, deixa eu ver, e ele foi ameno a seca, foi indo e durou todo o 2005 e parte de 2006. Então, essa seca nos preocupa, porque se a NASA em abril diz que se repetiria o que aconteceu naquele período, a gente fica um pouco preocupado, né? Mas não é a primeira vez e não será a última. Muito preocupado, né, Gilberto? Ali na área ali de Santa Maria em diante, faz mais de 70 dias que não chove. Agora a gente tem previsão aí para o domingo, né? Vamos ver aí, rezar bastante para que chova, para que tudo corra bem. Gilberto, antes de nós fazermos as ligações, é importante alertar os nossos ouvintes que faz uns 2 meses que nós viemos também trazendo convidados para falar sobre os ritmos da cidade, o desenvolvimento da cidade, né, com relação ao plano diretor. E na próxima semana, vou mandar um abraço para a Eliane Blasquez, ela que também me pediu e me informou, né, vai ter, Gilberto, uma audiência pública sobre o transporte coletivo. E essa audiência pública, ela faz parte já do plano diretor. Então, alerta aqui, Gilberto, as pessoas precisam participar, como a gente vem falando aqui. O plano diretor é de todos, é da cidade. Então, é importante. Vai ser às 5h da tarde do dia 17. 17 é na quarta-feira, né, e vai acontecer lá no Centro Administrativo Municipal, no Salão Azul, Gilberto. É importante essa audiência pública, só que eu recebi o convite, Cíntia, dessa audiência pública ali, e não dei muita importância, porque era, se eu não me engano, agora mudou para as 17, então, porque se eu não me engano era às 13 ou 14. Às 2h da tarde. Às 14 horas. E aí houve aí a população reivindicou o horário, agora estão reivindicando o local, que seja na Câmara Municipal, porque é mais central, e não lá no centro administrativo, que as pessoas dependem de ônibus, né, Gilberto? Eu não tinha dado muita importância, porque quando eu vi que se tratava só do transporte urbano, agora tu está me dizendo que vai fazer parte ao plano diretor. Se você tratava só do transporte urbano e às 14 horas, era um horário ruim para a gente, né? Porque é pleno trabalho. Mas agora, se é às 19 horas, e se tu diz que faz 17 horas, e se tu diz que faz parte também do plano diretor, que está incluído junto
aí o tema, é importante. Mas a notícia saiu, eu até tinha pensado que era só coisa do transporte urbano ali. Mas tudo bem, faz parte, é importante e temos que participar. Cíntia, a repercussão do programa que tu falou, tem bastante, já tem populares pessoas importantes da cidade, empresários, profissionais liberais, que falaram comigo aí já, e eu até já provoquei alguns para vir aqui, para debater alguns assuntos da cidade, viu? Então, eu me surpreendi que estão gostando dos assuntos sobre trazer técnicos, trazer pessoas. Estão me pedindo para ampliar mais a discussão pelo rádio, pelo programa, da situação, até mesmo de plantio de árvores na cidade. Cuidado com árvores, cuidado com... outra coisa que me falaram também, e eu fiquei até com a humanização melhor da cidade. Que a cidade precisa ser mais humanizada, que a cidade precisa dar mais atenção para esse grande bem patrimonial que nós temos, que é o rio Ibirapuitã. Pessoas que pensam e que viajam, empresários, me provocaram, tem que provocar mais esses assuntos. Então é muito importante essa audiência, e é bastante importante se ela muda aí para um lugar mais central mesmo. Mas aonde for, nós temos que ir. Com certeza. E como a gente vem falando, então isso auxilia, não é mesmo, Gilberto, que os nossos ouvintes participem. Essa é a primeira, acho que, se eu não me engano, a primeira sobre o transporte público. Obviamente terá a outra, que é sobre, né, o plano mais geral, só que precisa realmente da participação da sociedade. Depois a gente vai estar trazendo mais convidados, Gilberto, para falar sobre este trabalho. Ainda falta o pessoal do Centro Empresarial. Nós precisamos ouvir bastante gente, e está nesta programação a gente ouvir, né, Cíntia? Por exemplo, assim, o pessoal do Centro Empresarial, o pessoal do Conselho, do Conselho que está ligado com esse plano estratégico, também a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, o próprio prefeito, e o importante para mim, e o mais importante na minha visão, Cíntia, de todos os órgãos públicos que nós temos que ouvir, porque quando nós vamos ouvir os órgãos públicos, então nós vamos ir mais para o lado político da coisa, enquanto nós estamos neste plano de técnicos, é mais popular, mais a população, e quando a gente vai nos órgãos públicos, nós temos que, na minha visão, a última pessoa que a gente tem que entregar todo este plano de diretor é para a Câmara de Vereador. É os vereadores que vão gerir de primeira mão um plano de diretor bem feito. Por que eu digo que é os vereadores? Por que para mim... porque o executivo, ele está lá daqui 3, 4 anos, não é mais ele que está no executivo. Agora, os vereadores, a Câmara de Vereador, a entidade é a que nos representa a vida toda. E de quem que nós vamos cobrar que não cumpriram, por exemplo, o plano diretor de 1990? É da Câmara de Vereadores, porque ela não fez o dever de casa. É ela que vai fazer a lei, que vai gerenciar isso, que vai ser o fiscal da cidade. Então, eu acho que nós montamos para ouvir todas as pessoas para ficar bem, né, Cíntia? Claro, por aí, mais com ou menos. certeza. Gilberto, agora são 12 horas e 15 minutos para quem está ligando o rádio agora. Eu agradecer o Marcelo, né, que foi fazer um trabalhinho ali para nós. E já conversamos por telefone, Gilberto, com o Marco Tavares, produtor rural, analista de mercado. Obrigada, Marco, por atender a nossa solicitação, como já havíamos combinado, não é mesmo, Gilberto, há uns 2 meses. Boa tarde.
Boa tarde, Cid, Marcos. boa tarde, Gilberto. É um prazer estarmos aí novamente conversando num momento, digamos assim, extremamente crucial hoje, em todos os sentidos, né? Com fatos novos aí que estão mexendo com toda a economia, com todo o agro, e um cenário realmente aí de muita adrenalina, né? Realmente. A adrenalina é isso que faz o produtor, eu acho que ser apaixonado por produzir é por causa dessa adrenalina constante. Né? Eu digo que de meia em meia hora uma caixinha de surpresa, uma surpresa diferente. E tem um fator que evidentemente se agudizou, né? A estiagem seríssima e gravíssima no Rio Grande do Sul, dizem que é a maior do século, né? Isso está afetando principalmente as áreas de soja, e segundo a Emater, no último levantamento, publicou uma perda de 32%, que deverá ser fatalmente mais, né? Porque nós também plantamos soja e sabemos o que está acontecendo. Também o impacto na área do milho, e eu acredito que, pelo que eu vi na minha região, aqui no litoral norte, a deficiência hídrica, né, nesse verão, também vai afetar ou afetou algumas lavouras, inclusive com falta d'água. Isso deve também provocar algum efeito, né, no número final na lavoura de arroz, né? E além agora dessa pandemia que está afetando todas as commodities, todo o cenário econômico mundial, né? E com a elevação aí extraordinária do dólar, as commodities também estão oscilando violentamente, e que qualquer previsibilidade hoje, né? Eu estava observando alguns números, né? Eles é um tiro no escuro, né? Porque realmente hoje o arroz, a saca de arroz, pegando o indicador Exalc, né, que está flutuando aí próximo aos R$50, 49, ele está voltando para $10, né? Fazendo uma analogia com o dólar, é $10. O mercado internacional, o mercado futuro, né, que deve acompanhar, Gilberto, apontou essa semana para patamares em torno de $14,20 o saco, para contratos de maio, né, contrato futuro. Isso representa, pelo dólar de fechamento de sexta-feira, alguma coisa em torno de R$70, né? Então, são discrepâncias, né? E hoje está o mercado operando como uma base média, né? E até eu acho que é um outro assunto que eu acho que eu gostaria de trocar ideia contigo. Talvez o mercado do Rio Grande do Sul, ele vai ficar num piso de R$49 aproximadamente, dada toda essa incerteza. Mas tu tem todos uns componentes específicos, né, do mercado do arroz, que é aquela história da liquidação da CPR, da indústria, a dependência do produtor da indústria, a indústria vai cobrar esse valor, mas eu acho que, até uma troca de ideia contigo, preliminarmente, tu acha que o piso do arroz, ele já atingiu, ou um mercado ainda pode realizar alguma coisa em cima, embora tem todas essas variáveis aí que a gente estava colocando? Está bastante complicado hoje de a gente analisar, porque tem todos esses fatores novos aí, ó, desde o coronavírus, que é uma gripe simples, mas que está dando uma mídia muito grande, e eu não estou entendendo por quê, enquanto que a gripe da influenza, que é a primeira gripe, eu digo que pelo levantamento, e não dito por mim, mas pelo levantamento do mundo, que dezembro, janeiro e fevereiro matou 40 mil pessoas, ninguém fala. E a gripe e essa coronavírus estão lutando para conseguir fechar os números nesses 3 meses de 3 mil pessoas. Quer dizer, não dá nem 10% do que a gripe normal, e não estamos falando aqui da gripe suína e nem da aviária. H1N1. Não estamos falando nem delas. Então, eu não entendo, não estou conseguindo entender por que todo esse barulho. Sim, sem dúvida. E outra coisa, eu também não entendo por que o cara pega a doença e tem que ficar de quarentena em casa. Se tivesse que ficar de quarentena na UTI, eu até dizia, não, o cara tá mal para morrer, mas pega a doença, tem que ficar de quarentena em casa. Eu fico imaginando, mas que mídia é essa?
Então, mas voltando aqui para casa, não vamos entrar nessa polêmica, voltando aqui para o nosso... Então, só concluindo essa questão que tu está colocando, existe também fortes indícios, né, de uma teoria da conspiração, né, nisso aí, né, que é outro aspecto comercial dentro do contexto aí também que não pode ser muito menosprezado, né. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre esse assunto, mas realmente existe um marketing fortíssimo em cima disso aí, né? E talvez também tenha outras pontas desse iceberg aí. Mas é um assunto complicado que eu acho que vamos deixar por aí, né? Vamos deixar por aí. Nós até podemos discutir esse assunto, porque tem números para analisar isso, tem números para analisar o crescimento da Ásia, que precisa de crescimento, mas isso para outro momento. Para outro momento. Vamos voltar aqui então, analisar o mercado. Depois nós temos esse problema da seca, falta d'água. Nós estamos aqui em Alegrete, até 2 dias antes do carnaval, estávamos colhendo arroz com 60 de média de grão inteiro. Nos dias do carnaval baixou para 55, 56, e agora essa semana bateu de 45 a 53, de 45 a 55 de grão inteiro. Então, estamos colhendo o arroz com uma média que seria de 60 de grão inteiro o ano passado, por uma média de, não sei se nós fechamos 53 esse ano. É surpreendente, né? Mas é tudo impactado pelo fator clima, sem sombra de dúvida. Pelo fator clima. Coloca uma outra questão, adicionando o raciocínio, tu coloca uma outra questão que nós tivemos aqui no Carnaval, o episódio do Carnaval, 4, 5 dias de temperaturas extremamente baixas, né? Que aconteceu em todo o estado, de uma maneira muito surpreendente, vento sul permanente, que essas lavouras ainda vão ser colhidas daqui a uns 10 dias. E que realmente também isso vai impactar, no meu entendimento, tanto em produtividade como qualidade. Né? Porque o que tu está te referindo foi mais, talvez, possivelmente, o calor, né, Gilberto? Claro. O fator calor, o fator, embora é o grau de insolação alto, né? Mas os 40 graus no campo, efetivamente, eles atuam, né, na formação do grão, afetando a qualidade, e qualidade representa preço, né? Claro. E aí tu tem outro fator que eu acho que é importante nós colocarmos, e nós falamos há 2 meses atrás sobre a questão dos estoques, né, a discussão dos estoques, e o que aconteceu em janeiro? Mostrou que exatamente os nossos posicionamentos naquela oportunidade eram adequados, né, porque o mercado do arroz, ele simplesmente, a partir de então, apresentou uma espiral aí de alta expressiva, sinalizando uma total escassez de produto, né? É verdade, e vou te dizer o seguinte, e mais alguns dados técnicos assim para te saber. O pessoal ali da Depressão Central, Cachoeira, Formigueiro, aquela região ali Depressão Central, da Depressão Central, vieram buscar arroz aqui agora no mês de fevereiro, foi arroz para lá, verde, contataram porque eles estavam sem produto lá, até mesmo porque lá a produção tá mais atrasada, então era sinal que em fevereiro estava faltando arroz mesmo. Perfeitamente. Nós chegamos naquele momento, né, o Gilberto, a expressão de estoques negativos, né, tu que praticamente levantou essa questão. Isso. E o estoque, digamos assim, não se torna negativo por um simples fato, né, que nós tivemos a colheita iniciada no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste, lá por meados de 10 de fevereiro. E os números contábeis, né, são ano safra, 28 de fevereiro, correto? É verdade. Então, na realidade, esse ano, no meu entendimento, em todo o histórico de plantio que eu participo, né, talvez tenha sido o ano de menor estoque físico disponível, né? O que justificou que o arroz foi a R$55 aí, com praticamente sem disponibilidade de produto, né? De modo que realmente esses números aí de estoque, que é uma composição fundamental, né, do quadro de oferta e demanda, e são números que inclusive eu discuti na reunião da Câmara Setorial por ocasião da abertura da colheita, né? São números que a Conab, diga-se passagem, né, manipula muito, né? Infelizmente, aí perde credibilidade, mas eu inclusive em público disse que alguém questionava que os números de estoques eram
extremamente reduzidos esse ano. Alguém poderia faria alguma ponderação contrária a isso? Quase mínimos? Ninguém, todo o pessoal de cama setorial, ninguém ponderou, né? Então a Conab prevê, tu deve ter visto esses números aí no dia 10 agora dessa semana, com estoques iniciais e finais, né, que são os iniciais da atual temporada, em torno de 350 mil toneladas, né, estoque em 28 de fevereiro. Né, e que aí os estoques também projetados para o ano, que eu acho que é um assunto que nós devemos também colocar aqui, né, para o ano de 2020, 2021, sinaliza alguma coisa inferior a 400 mil, ou seja, o produtor, no meu entendimento, como estratégia, cada um tem as suas dificuldades, nós temos total convicção que nós teremos um bom ano de comercialização. Né? Os dados, mais do que nunca, mostram isso, e na minha concepção, Gilberto, o mercado ele vai reagir bem mais rápido que o ano passado, né? Em função até desses números e também resultante, talvez, de uma safra brasileira e gaúcha, né, moderada e talvez compatível com apenas o consumo. Não sei qual é a tua leitura disso aí, além do mercado internacional também o mercado está ativo, e claro que o dólar nesses patamares aí, né? Eu estou o seguinte, ó, nós estamos hoje com bastante curto espaço, nós temos mais 3 minutos, 4 minutos só, e eu queria ver contigo se tu tinha depois, eu concordo contigo, estou 100% em cima do que nós conversamos a outra vez. Hoje eu acredito mais ainda que estávamos certo e estamos certo, e que o que tu está dizendo vai ser um ano pegado, vamos dizer assim, o arroz valorizado. O arroz valorizado, o produtor vai ser valorizado, as indústrias vão ter que tratar o produtor de outra forma. E até mesmo porque os americanos, tu viu que não, esse mês, o relatório da USDA, da USDA lá, não deixaram idêntico, deixaram valendo do mês passado. Não alteraram absolutamente nada, e fazendo uma alusão ao que tu vai dizendo, o que muda do relatório do USDA para o relatório da Conab? Tu deve ter percebido. A questão consumo, que a Conab considera 10 milhões e 400, né? Aquela balela que tem que fazer sempre o ajuste em relação ao final, que é uma conta de chegada, é uma das coisas que eu critico muito, né? Isso. E o USDA considera 11 milhões de toneladas. Só que o USDA, para chegar nos números de estoque final, que praticamente são compatíveis, né? Conab e USDA praticamente são os únicos, né, órgãos que divulgam esses números do arroz, o USDA projeta uma importação, né, de 1.600.000 toneladas, contra 1.100.000, né, da Conab, e aí a exportação de 885.000 toneladas, enquanto a Conab projeta 1.100.000. Então essa diferença, esse desencaixe aí, que corresponde a mais ou menos 500.000 toneladas, acaba sendo a diferença do consumo. Mas o que interessa é que o estoque final, né, acaba praticamente similar, sinalizando um ano de extremamente oferta e demanda ajustada, certo? É verdade. E eu vou te dizer por eu acompanhar há muitos anos o relatório americano, sempre quando eles não lançam nada e deixam o mês passado valendo, é porque precisa fazer alguma coisa. Eles vão começar a plantar agora em abril e maio, e eles precisam plantar mais. Eles precisam, ou melhor, os Estados Unidos está consciente que precisa produzir mais arroz neste ano comercial, porque a colheita deles é agosto, setembro e outubro, e eles precisam ter um maior resultado, porque senão a América toda está comprometida com seus estoques, porque nós somos os maiores produtores da América, né? É o Brasil, e depois é eles. E o resto é pouca coisa que produz. O que está acontecendo, Gilberto, nos últimos 2 anos, que tem acompanhado, são reduções expressivas na safra americana, na ordem de 15%, mais ou menos, né?
E o americano tem o arroz como realmente uma mercadoria, né, realmente de importância, né, nos acordos bilaterais que ele tem. Tanto é que o americano esse ano, tu deve ter acompanhado, importou mais de 25 mil toneladas de arroz do Brasil, né? Então, o americano entrou no mercado fazendo recomposições, né, de estoques para poder destinar aos acordos que ele tem com uma amplitude tremenda de países, né? Então eu acho que os números também do SGA, no meu entendimento, né, eu não sei se tu vai concordar com a minha assertiva, também são números que nós temos que ter um pé atrás, né? Que há interesses, né, por parte até do americano em relação ao que sucede no Brasil. Tanto é que colocar que o Brasil vai importar 1.600.000 toneladas, no meu entendimento, isso também não constitui uma realidade dos fatos. Não sei se tu concorda comigo. E nós exportamos para todos os países que eles exportam. E o Uruguai exporta para todos os países que nós exportamos. Então, eu digo assim que o Bloco América, todas as Américas, ela funciona num bloco para o arroz de segurança alimentar para esses países todos. E os Estados Unidos que comandam com os acordos comerciais isso. É verdade. Outro aspecto para concluir, eu vejo que o arroz brasileiro, o arroz gaúcho por excelência, ele compete no mercado internacional apenas com o arroz americano e com o arroz do Mercosul. Então todo esse universo, né, do mercado asiático, né, que é o mercado tailandês, vietnamita, paquistanês, indiano, que representa o grande mercado mundial, é um arroz totalmente diferenciado do arroz gaúcho. Então nós temos os nichos de mercado ocupados, que você acabou de colocar, ocupados ou disputados pelo arroz americano. Então, como houve quebra de safra nos Estados Unidos, nas duas últimas, eles estão recompondo esses estoques de importação brasileira. E claro que os nossos números, né, têm correlação com estratégias que o próprio americano vai adotar para a safra de arroz, no meu entendimento. Mas beleza, eu vou ter que encerrar por aqui. Marco Aurélio, obrigado pelas colocações. Perfeito. Vamos marcar para um outro dia, nós discutir mais. Vamos ficar atento, se nós não conversar lá pelo dia 12, 13 de abril, depois do próximo relatório dos Estados Unidos, e aí nós já temos a safra já bem feita e nós temos uma clarividência melhor para falar dos números futuros. Mas eu vou te dar só uma colocação, o seguinte: eu fiz um levantamento, somei todos a produção de arroz gaúcha de 2000 a 2001 até 2020, 2019 aqui. Toda a produção. Tivemos uma média de 7.205.000 toneladas colhida em média nesses 20 anos. Foram 144 milhões de toneladas produzido o total. Se nós considerarmos que temos 70% da produção nacional, 70% do consumo nacional, não vamos considerar importação, não vamos considerar exportação. Só a produção desses 20 anos e a média, e transformarmos pela média da população em consumo, eu chego a 11.500.000 toneladas de média consumida, e não as 10.400 da Conab. Mas eu vou deixar esses números porque eu estou fazendo o levantamento recém, não estão fechados, não quero dizer que é isso, mas o programa Cidade Rural, o gerente da rádio aqui me provocou para nós procurar números mais exatos. Um abraço e muito obrigado. Perfeito, Gilberto. Muito obrigado, é um prazer ter falado contigo, com vocês aí, os ouvintes, e um abraço para a Cíntia aí. Estamos aí acompanhando esse mercado, esses desdobramentos, e que acho que o produtor que está ouvindo, ele tenha convicção que o preço do arroz esse ano vai se valorizar, que ele faça e adote qualquer estratégia de guerra, que eu chamo, para tentar segurar o produto. Quem tem acesso à IGF, faça o IGF, negocie com o seu fornecedor, que o mercado
indiscutivelmente vai ter valorização. Um abraço a todos. Um abraço, Cíntia. Obrigada, Marco Aurélio, por ter nos atendido. Bom final de semana para o senhor. Um abraço, Cíntia. Agora são 12 horas e 36 minutos, para quem ligou o rádio agora. Nós conversamos no Cidade Rural com o Marco Aurélio Tavares, ele é produtor rural e também analista de mercado para arroz e soja. Faz 37 graus, Gilberto Pileco, aqui no Clima Tempo, e diz que vai chover de tardezinha. E aqui dentro quase uns 38 graus. Quase uns 38, não é mesmo? Em seguidinha ali o Marcelo está entrando em contato com o Gedeão Pereira, presidente da Farsul, não é mesmo, Marcelo? Gilberto, enquanto isso, a gente reforça para os nossos ouvintes a audiência pública no dia 17 às 5 horas da tarde, lá no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal. 17 é terça-feira. Eu achei que era quarta. Terça-feira, 17 às 5 horas da tarde, no Salão Azul, na Prefeitura. Pronto, então, a gente está sempre falando sobre este assunto aqui, uma oportunidade para quem quiser se inteirar mais sobre estes assuntos, para que possa também opinar, não é mesmo, Gilberto? É o que a gente vem falando aqui sempre no programa. E também deixamos assim que os ouvintes nossos, os empresários, os profissionais liberais que estão ouvindo o programa, agendam essa ida, é importante essa ida nessa audiência pública lá na Prefeitura. Porque para depois a gente ir ampliando as discussões, até como me solicitaram para trazer mais gente popular com outras ideias. E na próxima semana a gente vai trazendo o programa, né, Gilberto? Verdade. 12 horas e 37, enquanto isso, Marcelo, vamos colocando o comercial para a gente aí ficar kits com os nossos patrocinadores, enquanto tu consegue a ligação. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com um alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com um alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas.
Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Doze horas e 42 minutos, para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o Cidade Rural aqui da sua Tia Alegrete. Faz 37 graus e a tendência é aumentar, mas tem probabilidade de chuva, pouca chuva para hoje, Gilberto. Ainda estamos aguardando a ligação que o presidente da Farsul está na sua propriedade rural ali em Bagé, mas já está entrando em contato conosco, onde nós temos vários assuntos, né, Gilberto? Inclusive já recebemos ligações aí importantes para que a gente também faça algumas perguntas para ele. Isso, o pessoal tem me mandado mensagem, tem me ligado para fazer pergunta. O problema é que nós não conseguimos daqui para lá ligar, então ele está tentando de lá para cá. Vamos ver se dá certo para nós falar. Vamos ir aguardando. Que é muito importante. O Gedeão esteve em Brasília, né, essa semana, né, ele esteve junto aí com a comitiva gaúcha, que foi entregar aí medidas, para encaminhar medidas com a ministra Tereza Cristina, junto a outras entidades, né, com relação aí à seca, né. O governador do estado esteve junto, né, para ver aí que medidas que ela vai tomar, o Ministério vai tomar com os nossos produtores. Eles têm ali as relações, né, de quebra da safra de soja e milho, Gilberto. É verdade. E também na parte da pecuária, que a gente tem curiosidade de ver com o Gedeão também, é que a gente sabe que um ano de seca, a gente sabe que prejudica tudo, prejudica o menos leite, mas o terneiro já vai ter dificuldade de ser criado, e também a seca dá menor índice de prenhez. Então, Cíntia, envolve muita coisa, um ano que nem este ano. E aí é um momento bastante delicado quando se tem uma seca tão grande assim em todos os setores. Mas vamos ver se ele consegue entrar de lá, senão a gente, paciência, né? É celular rural, né, Gilberto? Ainda estamos sem sinal, mas ele está tentando agora, o Marcelo vai tentar novamente, são 12 horas e 45 minutos. Tu vê ele tentando de lá para cá. E nós daqui para lá tá difícil, né, Marcelo? O Marcelo deu uma corrida aí para conseguir o telefone para nós. Mas é assim, no meio rural, quem é que não tem dificuldade com a internet? Enquanto isso, vamos mandar um abraço para os nossos amigos. Vamos mandar um abraço, que a gente tem abraço atrasado. Dei um abraço para muita gente que ouve aí o programa, o seu Arsênio, tem muitos amigos aí que mandam mensagem, o pessoal lá do Angico, que manda mensagem para mim também, os meus amigos aí, tem uns empresários que ouvem, o Mano, o caminhoneiro, que às vezes quando eu preciso saber das estradas, ele também entrevisto ele. O Mano é o Mano boiadeiro, que eu chamo, o Mano dos caminhão.
Mandar um abraço para todos os ouvintes aí que estamos na lida. Marcelo Também... diz com 014 ao invés do 015 aí que ele está pedindo, tá? Mandando um abraço, Gilberto. Ele está de lá aqui nos monitorando também. Também, é uma pena que não estamos conseguindo. Tinha bastante assunto com o Gedeão. Paciência. Enquanto isso, vamos falar aqui. Cíntia, eu andei vendo algumas curiosidades da quantia de produção de arroz que produzimos. Quer, Marcelo? Pode falar. A quantia de arroz que foi produzido no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos. E eu me impressionei como houve um aumento na produção e como estamos com os estoques baixos, então é sinal que nós consumimos mais arroz nesses últimos anos. Lá nos anos 2000 até 2005, nós produzíamos uma média dos 5 anos de 5.500 toneladas em média. Isso representava menos de 120 sacos por hectare. De 2005 a 2010, nós passamos de 5.500 quilos para 7.000 quilos. Isso representa, em vez de menos de 120, uma média de 140 por hectare. Bom, agora, de 2010 para... Eu fiz de 5 em 5 anos isso. De 2010 a 2015, passamos para 8.300 quilos. Na realidade, assim, os primeiros 5 anos de 2000 até 2005, de 2000 a 2005, foi 113 sacos por hectare. De 2005 a 2010 foram 137 sacos por hectare. E de 2010 a 2015 foi 150 sacos por hectare. E agora, nessa última década, nesses últimos 5 anos, de 2015 a 2019, nós só produzimos 152, quer dizer, teve um pequeno aumento nesses últimos 5 anos. Mas de 113 para 152, isso representa 40 sacos por hectare a mais em 20 anos de produção. E como lá no início dos anos 2000 nós tínhamos um estoque Conab, que o produtor sabe, que nós tínhamos um estoque Conab sempre maior de 1 milhão de toneladas, chegava a ter muitas vezes 2 milhões de toneladas, eu faço uma conta lá por baixo, que nós lá no início da década de 2000 nós tínhamos no mínimo 1.200.000, 1.300.000 de toneladas em estoque. Chegávamos a ter 1.500.000 se nós considerar os estoques públicos, os estoques privados. E que hoje nós não temos esse estoque e toda esta produção que nós produzimos a mais foi consumida. E aí eu comecei a ficar indignado e comecei a ir atrás dos números realmente do consumo. Onde é que está indo esse arroz? Mas tudo que a gente sabe que entra de importação. Exportação foi agora, nos últimos, de 2011 para cá, nos últimos 10 anos, que nós estamos exportando mais. E se tem todo esse consumo, e se hoje a gente está com os números zerados, esse arroz foi consumido. E aí eu começo a ficar indignado como programa, de que agora, aí o Marco Aurélio tem razão. Para fechar os números, para fechar, estão baixando o consumo. Porque não tem produção? Porque senão vai ter que dizer, vamos ter que comunicar
a população, que é aquela, alguns dizem aquela grande, eu começo a pensar que o nosso presidente da Federa Arroz, o Fialho Velho, está certo quando ele falou há 2, 3 meses atrás que poderia faltar arroz. Alguma coisa está havendo que não está fechando os números. Se a gente tem de um lado toda essa produção, e essa produção que eu estou dando é produção do IRGA. A produção do IRGA sempre foi dentro da normalidade. E se não temos estoque, produzimos, foi consumido. Então, e aí eu comecei a fazer o cálculo pela média da produção e consumo, e cheguei a um consumo médio, nos meus cálculos aqui, de 55 quilos com casca pessoa para 70% da população. Quer dizer, peguei 70% da população brasileira, porque o arroz do estado do Rio Grande do Sul também representa mais ou menos isso, 70% da população. Então, vendo esses cálculos, eu chego a 54, 55, vamos arredondar, quilo pessoa. Para 70% da população, 130 milhões dá dentro da média que nós estamos consumindo. E nesses ali, transformando isso para os 200 milhões de habitantes, vezes 200 milhões, nós chegamos a 11 milhões de consumo de arroz, e não baixa de 11. Então, quando eu faço um cálculo mais medíocre, mais no mínimo, eu chego a 11 milhões de toneladas de consumo brasileiro. E a Conab está falando 10.400. E quando eu faço um consumo mais dentro da realidade, dos números, eu chego a 11 milhões e 500 mil toneladas, que era o que a gente sabia até o ano passado, o ano retrasado. Tem um estudo aí que foi feito, um estudo por umas entidades importantes do arroz no estado, e que chegaram que o consumo tinha reduzido bastante, apresentaram os números. Eu não vou discordar dos números, e as entidades que fizeram isso são entidades que merecem o nosso crédito, mas tem um ponto de interrogação muito grande nessa história. Como que de um lado produz, onde é que foi esse arroz? Eu não vi estragar arroz nesses últimos 20 anos, em lugar nenhum. Eu não vi ninguém queimar arroz. Foi produzido. Onde é que está esse arroz se não tem estoque? Foi consumido. Essa é a minha teoria, simplesmente, que eu posso dizer aqui, quanto a toda essa discussão. Estou falando isso, Cíntia, porque nós estamos Tá esperando... difícil aqui, ele não consegue também ligar aqui para a rádio, diz que o número não existe, né, Gilberto? E ele está tentando de tudo que é jeito, mas só que tentou pelo WhatsApp, pelo WhatsApp fica ruim aqui a ligação. Eu estou pedindo para ele que a gente marque uma outra data, porque os nossos ouvintes estão aguardando. Ele lamentou o fato, mas infelizmente ele vai para a fazenda no final de semana, né? Todo mundo sabe que ele fica em Porto Alegre durante a semana. Eu já agradeci para ele aqui até o pronto atendimento que ele está tendo, que estamos o tempo todo aqui no WhatsApp. Ele está tentando de lá, nós daqui. Inclusive era para ele entrar primeiro, antes do Marco Aurélio, nós já invertemos quando não pegamos a ligação com ele no horário marcado com ele, e invertemos isso. Então vamos agradecer ao Gedeão, que está lá nos ouvindo e nos esperando desde o meio-dia. Como não conseguimos, botamos o Marco Aurélio na frente, e assim mesmo não conseguimos. Então, deixamos o nosso grande abraço para ele, e fica para outro momento. Sim, vamos agradecer, né? São 12 horas e 56 minutos, aos nossos ouvintes aqui do Cidade Rural. Gilberto, tu tem mais alguma outra colocação para a gente já indo para o final? Cíntia, a nossa preocupação, né, com essa seca grande, a produção, o grão inteiro está dando baixo, vamos ter N problemas, e lembrar o que o Marco Aurélio disse. Este ano ainda estamos num momento ruim,
num momento, vamos dizer assim, bastante cinzento para nós fazer alguns diagnósticos melhor, mas se prepara, produtor, porque este ano, no segundo momento, o arroz vai ter tem tudo para ser valorizado, tem tudo para o pessoal ir atrás do produtor, valorizar melhor o produtor que tem produto para vender. Coisa que faz anos que não precisava ter isso, nós acreditamos, o Marco Aurélio até repetiu isso, estou repetindo o que o Marco Aurélio falou, e eu acho que é por aí. Estamos num ano bastante complicado por tudo que está acontecendo com essa seca. O pessoal do leite com certeza está sofrendo com essa seca, diminuindo o leite, diminui o faturamento. É um estado de emergência realmente num monte de municípios. Com certeza, né, Gilberto? Então vamos acompanhando aí. Semana que vem estamos aqui com muito mais informações no seu Cidade Rural. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação. Tenham todos um excelente final de semana e em seguida temos aí o Mensageiro Rural. Cidade Rural agradece aos nossos patrocinadores. Marcelo, obrigada. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí
a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente.